Muita coisa, gente. Perdão, tá? O dia foi intenso hoje. Bom, então, vamos lá. Na abordagem dos óxidos ácidos, eu preferi fazer uma abordagem em primeira mão para vocês dos hidrácidos. Eu tinha a impressão de que eu tinha colocado isso aqui na outra página. Só um minutinho, gente. Não, eu escrevi errado mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, para vocês não se confundirem. Isso aqui não é oxiácido, não. Isso aqui são os hidrácidos. Deixa eu usar uma canetinha diferente. Hidrácidos. O que são hidrácidos? São ácidos sem oxigênio. Vou colocar ele entre aspas aqui, tá, pessoal? Tudo bem? Alguma pergunta? Dentre os hidrácidos, quem são os ácidos fortes, professor? O HCl, ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. A nomenclatura desses ácidos, desses hidrácidos, é uma nomenclatura bem simples, né, professor? Vem o prefixo ácido normal, nome do elemento, e você emenda um sufixo hídrico, que indica justamente a ausência de oxigênio na fórmula química, fórmula molecular. Lembrar também que todos os ácidos têm como característica, e aí nós estamos falando da teoria de Arrhenius, teoria ácido-base, certo? Que diz que, para você identificar uma substância química de caráter ácido, né, na ionização você tem que identificar um único cátion presente. Se tiver mais de um cátion de diferente natureza do H+, você não pode dizer que você tem um ácido. Vou te dar um exemplo. NaHCO3. Ah, professor, tem um hidrogênio lá no meio da fórmula. Tem, mas na hora que você vai fazer a ionização dessa substância, o cátion presente não é H+. Eu posso dizer que essa substância, NaHCO3, é um ácido? Não. Por quê? Porque o cátion presente aqui não é o H+. Então, de acordo com a Arrhenius, esse cara não é ácido. Se apresenta um cátion diferente de hidrogênio, um ânion diferente de hidroxila, que é o OH-, eu tenho aqui um sal. Entendido? Perguntas? Qual o nome dessa substância, professor? O bicarbonato de sódio. Utilizado em pasta de dente para o clareamento dos dentes. Beleza? Posso apagar o bicarbonato? Alguma pergunta? Se tiverem, façam. Se tiver alguém que fez pergunta aí no chat, por gentileza, alguém que tem possibilidade de abrir o microfone, me avise, por gentileza, tá? Professor, por que ele não é um ácido mesmo? Você pode repetir, fazendo favor? Posso, porque você identificou juntamente comigo, eu vou escrever aqui, ó, NaHCO3. Eu fiz a dissociação iônica, porque esse é um composto iônico. E quais os íons presentes? Na+ e HCO3-. Ora, o Na+, você pode dizer que é H+? Não, não é, completamente diferente. Então,
ele não pode ser chamado de ácido de acordo com Arrhenius, que é a teoria ácido-base que nos fundamenta nesse momento, nesse passo de aprendizagem química com vocês. Tá? Não posso dizer que é uma base também, porque para ser uma base deveria ter como único ânion a hidroxila. Não tem. Havendo essa característica, essa forma aqui, em se tratando de função inorgânica, nós poderemos ter um sal. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta? Perfeito. Então, eu vou apagar o bicarbonato. Vamos continuar falando dos ácidos. Professor, tem outros ácidos? Tem. E todos os demais? Tem uma característica do ácido fluorídrico que é interessante, que você vai gostar de saber. Ele é um ácido que tem a capacidade de corroer o vidro. Então, o ácido fluorídrico, que é esse cara aqui, acabei apagando ele, sem querer. Ele tem que ser comercializado em frascos plásticos. Ele, por esse motivo, ele é utilizado, eu sei que vocês não bebem bebida alcoólica, né? Ninguém de vocês deve beber bebida alcoólica, todos vocês se preservam para só depois de 18 anos beber bebida alcoólica como deve ser, não é isso? Deixa isso para lá. Para a produção de garrafas de bebida, normalmente as garrafas de vodka, que são foscas, não sei se vocês já repararam no supermercado, essas garrafas foscas são produzidas por jateamento simultâneo de HF no vidro, ele causa esse efeito. E ele também é utilizado na marcação do número do chassi do carro. Eu não sei se isso continua sendo feito nos modelos novos, mas há algum tempo os modelos de carros tinham o número do chassi no vidro do carro. Hoje, eu acho que tem em outros lugares para garantir a certificação de antifurto, né? Porque a primeira coisa que, mesmo assim, os caras se especializam tanto que a primeira coisa que eles fazem é raspar o número do chassi para não facilitar a vida da polícia, tá? Então, esse daqui é o ácido fluorídrico. O O saiu meio envezado lá, eu reescrevo ele aqui. Fluorídrico, certo? Professor, essa é a fonte de flúor na pasta de dente? Não, graças a Deus não. Não é. O flúor, ele é utilizado na pasta de dente na forma salina, tá? Na forma de um sal. E ele é importante também, e ele é cobrado no tratamento de água, tá? Porque o Brasil, ele é fiel signatário de um acordo internacional que prevê que, devido ao tratamento odontológico ser caro em função dos diversos insumos serem importados, países como o Brasil devem inserir o flúor no tratamento de água. Então, aonde tiver fornecimento de água potável, a água deve receber uma carga de fluoreto. Ok? O excesso de cloreto na água, porque o cloro também é utilizado como bactericida, e importante frisar, a função desse ácido aqui no nosso estômago é bactericida e também de providenciar o pH ideal para o primeiro estágio de digestão de proteínas no nosso estômago. Uma enzima que atua em nível de estômago, ela atua no pH ótimo 5. Lembrando que a escala de pH
Lembrando, não, vocês estão ouvindo falar de pH comigo, né? Talvez vocês tenham ouvido em outra fonte de informação. A escala de pH varia de 0 a 14, né? Sendo de 0 a 7, o pH 0 a 6,99999, o pH é dito ácido. Em 7, o pH é dito neutro ou fisiológico. Acima de 7, o pH é dito básico ou alcalino. Ok, pessoal? Continuando entre os hidrácidos, nós temos os hidrácidos sem oxigênio e os oxiácidos com oxigênio. Os hidrácidos além desses exemplos aqui, nós temos outros exemplos de hidrácidos. Então, eu vou apagar o fluorídrico aqui, depois eu reescrevo de novo como... Aliás, ele está até no material para vocês no AVA, ele está no material como exemplo de nomenclatura para vocês lá. A gente tem outros ácidos. Os outros ácidos, em termos de classificação, são o quê, professor? Fracos. O senhor pode dar alguns exemplos? Claro. Agora, esse cara aqui é o ácido enxofídrico, professor. Não, não, não. O nome do enxofre vem do latim e vem da palavra sulfur, né? Sulfur, que do latim, se eu não me engano, significa do fogo. Não tenho certeza disso. Mas por quê? Porque os gregos já associavam o enxofre aos vulcões, dada a grande concentração de enxofre. Para quem não sabe, o enxofre ele é largamente explorado nas crateras vulcânicas do mundo afora aí. E no Chile, inclusive, tem exploração de trabalho infantil, crianças carregando mochilas de 15 quilos de enxofre para ganhar por dia lá, se não aumentou o valor, era R$2 por dia de trabalho aproximadamente. Tem esse tipo de trabalho no mundo. Esse daqui é o ácido sulfídrico. Sulfídrico. Qual a aplicação dele, professor? Esse carinha está envolvido na fermentação anaeróbia de matéria orgânica, mas então é comum você sentir o cheiro de ovo podre nos esgotos, né? É esse cara aqui que é o responsável. O ovo podre também é ele que é o responsável pelo cheirinho, assim, característico do ovo podre, né? Porque, se vocês não repararam, a gema do ovo é amarela, e isso se deve à grande concentração de enxofre na gema do ovo, tá? Então, esse ácido sulfídrico é muito encontrado em sistemas de tratamento de esgoto e também nas flatulências humanas. Flatulência de vaca também, não é só humana não, gente. De bovinos, de suíno. Suíno não sei, mas cachorro também tem flatulência. Eu acredito que outros animais também têm. Além desse ácido aqui, eu cito para vocês o ácido cianídrico. Infelizmente, é utilizado na condenação à morte. Eu não falo infelizmente, porque a morte, a pena de morte, assim, em alguns casos, eu acho assim, uma pena muito aguda. Mas esse é um problema bem polêmico, né? Mas a condenação à morte, esse gás é utilizado nos Estados Unidos e o cianeto atua direto nas mitocôndrias, impossibilitando
as células fazerem respiração celular. A sensação que a pessoa tem é de puxar o ar e não respirar, ou seja, não consegue assimilar o oxigênio e, quimicamente, ela morre de acidose, que é vulgarmente conhecido como asfixia. Então, esse cara é usado nos Estados Unidos, condenação à morte. O nome dele, professor? Lembre-se, aqui tem 2 elementos, não tem um elemento só, é carbono e nitrogênio. Nesse caso, você tem uma partícula que recebe o nome de, essa partícula é o íon cianeto, o outro íon é o cátion hidrogênio. Então, o cianeto muito conhecido por estar presente também no cianureto, né? E estar presente na cicuta, que levou o Sócrates à morte. Ele se suicidou tomando esse veneno, né? O cianeto dá a esse ácido o seguinte nome, graças ao cianeto: ácido cianídrico. Fato curioso é quando você inverte os dois, você tem o ácido isocianídrico. Aparentemente não há uma regra para esse prefixo. Então, foi memorização mesmo que me fez citar esse exemplo para vocês, tá? Alguém pode perguntar assim, mas tem esse ácido aqui também, professor? Tem. Esse é o ácido, aí vejam como é que o nome muda. Ácido isociânico. Quer dizer, ele já não é um hidrácido, então já não entra no leque de abordagem que a gente está fazendo agora, né? Então, é isociânico, né? Então, eu só estou citando aqui como uma abordagem para fazer uma abordagem curiosa do nome dos ácidos que esses átomos de carbono e nitrogênio aparecem conjuntos aqui, tá? Não necessariamente na forma de cianeto, mas em outros formatos. Beleza? Então, dos hidrácidos aqui, eu chamo a atenção desses 2 aqui. O isociânico, eu vou até tirar ele lá de baixo, para não confundir a cabeça de vocês. Economicamente, não é um ácido de importância que vocês tenham que lembrar na nomenclatura, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação à nomenclatura dos hidrácidos, a característica dos hidrácidos, dos ácidos como um todo, de ter como único cátion H+, e a questão de força desses ácidos, dos hidrácidos? Deixa eu ver no chat alguém. Não? Tá. É assim mesmo, Helena, você vai conseguir. Se tiver em Vila Velha é enrolado a vacina. Eu que o digo. Bom, em se tratando de ácidos, eu preciso da ajuda da tabela periódica, por isso que eu coloquei ela aqui para dar um suporte para a gente. A gente vai citar os casos principais, dos mais importantes, que vocês têm que levar em conta, ok? Por questões comerciais, por questões de aplicabilidade. Então vamos lá. Vamos começar com a família do boro. O boro apresenta um NOx fixo, onde ele, com essa característica, apresenta-se na forma de um anidrido, ou seja, um óxido ácido. Como é que fica a fórmula, professor? B2O3. Só que ele tem
uma peculiaridade. E do fundo do coração, meus queridos, Bianca também presente aí, é uma característica, né? A gente tem que socializar o acesso à química que a gente tem. Quando eu aprendi nomenclatura, o professor frisou para mim que só tinha possibilidade de hidratar com duas moléculas de água. Existem determinados anidridos que vocês, e aí, em se tratando de óxidos, vocês sabem que óxidos, para darem origem a ácidos, eles têm que ser hidratados. O anidrido bórico, que é o nome desse cara aqui, anidrido não, é anidrido. O anidrido bórico finaliza em ico, porque esse é o único número de oxidação para o boro que gera um óxido ácido. Certo? Só que ele tem níveis de hidratação. Os dois mais importantes, pelo que eu pude ver, ocorrem quando ele hidrata com uma molécula de água e com 3 moléculas de água. Ele também pode hidratar com 2 moléculas de água. Eu não sabia disso, Bianca. O professor tinha dito para mim que não ocorria essa hidratação. E também não disse para mim que poderia acontecer polimerização de B2O3. Mas eu vou socializar um material complementar para vocês, baseado no livro que saiu de nomenclatura avalizado, fundamentado nas regras da IUPAC, tá? Para a língua portuguesa. Então, vamos lá. Ele pode, hidratando com uma molécula de água, vamos usar a outra folhinha aqui, o outro flame, para facilitar o nosso raciocínio. B2O3. Eu hidratando com uma molequinha de água, Bianca, não liga não que eu falo essas besteiras para dinamizar a aula aqui, e eu faço umas palhaçadas de vez em quando, eu tento, né? Mas o pessoal ficar caladão, eu espero que eles tenham, pelo menos no coração, rindo aí. Das bestagens que o professor fala. Bom, pessoal, aí, aqui, como eu havia dito para vocês, nessa situação, gera uma possibilidade de simplificação. Então, o que a gente faz? A gente simplifica, né? Colocamos o 2 aqui no coeficiente e simplificamos 2 por 2, 1. A gente não precisa colocar 1. 2 por 2, 1. 4 por 2 dá quanto? 2. Hoje está todo mundo calado, ninguém está falando, estão com timidez por conta da professora Bianca que está na turma. Pode abrir a matraca aí, vamos falar, galera. A fórmula química do ácido é qual, professor? HBO2. E por ele ser hidratado por uma molécula de água só, tem alguma coisa, alguma recomendação? Tem. Ele vai ter um prefixo. Meta. Então, esse aqui é o óxido bórico. Esse aqui vai ser o ácido metabórico. Esse óxido é muito, muito utilizado na fabricação de vidros, tá, pessoal? Vidros e cristais. O outro ácido derivado de uma reação de hidratação, mais importante, vamos dizer assim, ele teria esse prefixo aqui, ó. Não, piro não. Orto. Então, qual seria o nome do ácido a partir daí, professor? Ácido ortobórico.
Só que eu vou contar um segredinho para vocês. Esse orto aqui é dispensável. Então, pessoal, a maioria das vezes, professor, você colocou o nome, não colocou a fórmula. É o cabeçudo. H6B2O6. Dá simplificação, pessoal? Novamente dá. Então, 2 aqui e a gente simplifica. 6 por 2, 3. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. HBO3. Essa é a fórmula do ácido bórico, certo? Então, por exemplo, ele é utilizado para produção de água boricada. A solução de ácido bórico é utilizada para, por exemplo, lavagem do globo ocular. Já foi mais utilizada. Hoje eles não estão recomendando muito, não. Principalmente quando a pessoa tem conjuntivite, mas hoje eles recomendam a utilização de soro fisiológico, porque o ácido pode aumentar a lesão em caso de haver algum tipo de ulceração no globo ocular, em função da patogenicidade que afeta a pessoa, tá? Então, para lavar os olhos, ele é até concebível, a solução de água boricada, que você pode comprar na farmácia. Mas, se você tiver com conjuntivite, por exemplo, não é recomendado, tá? Antigamente utilizados. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Professor, mas ele pode hidratar com 2 moléculas de água também? Pode. E eu já vi que esse ácido existe. Pode não ser importante economicamente, mas ele existe. Então, o H4B2O5 é o ácido prefixo piro, ácido pirobórico. Tudo junto, tá? Só o orto que é abstraível, não precisa você utilizar. O meta e o piro você precisa utilizar. Beleza? Lembrando que os 2 mais importantes são este e este. Aplicação do óxido bórico, principalmente na aplicação de vidros e cristais. Beleza? Então, na família do boro, é esse caso que eu chamo a atenção. Vamos à família do carbono. Cadê o carbono, professor? Carbono, a família logo ao lado. Temos o carbono também com o NOx fixo. Tá facinho, professor. O óxido ácido da família do carbono, que é o grupo 14, ele também, só que ele não sofre 3 hidratações, não. Ele sofre 1. Tá, pessoal? Aí é mais simples. Então, é mais tranquilo para vocês. Mas esse ácido não é menos importante. Por quê? Porque o pessoal sabe que tem envolvimento desse cara aqui com efeito estufa. Né? Esse é o dióxido de carbono, mas o nome dele, enquanto anidrido, é óxido carbônico. Toda vez que o elemento ligado ao oxigênio tem o NOx fixo, e nesse caso é mais 4, para formar o anidrido, ele vai ter um nome só. Relativo à nomenclatura do óxido, que é um anidrido, tá? Então vamos lá. Os óxidos básicos também, mas não tem esse nome, essa finalização, não. São mais simples. Já falamos a respeito de óxidos básicos com vocês. Então vamos lá. Hidratando esse cara, vai dar um ácido de mesmo nome do óxido. Então vai ser ácido carbônico. Professor, esse cara aqui é utilizado aonde? Você que gosta de falar da aplicação. Beleza, fabricação de cervejas, refrigerantes,
bebidas gaseificadas. Qual a função dentro do refrigerante? Fazer com que ele dure mais. Porque refrigerante nada mais é do que água, açúcar e corante. E algo que te faz ter a noção de fruta, mas que é totalmente sintético. E é muito açúcar, especialmente aqueles refrigerantes que não são da linha Diet. Muito açúcar. Então é uma porcaria mesmo. Cerveja, ela tem o ácido carbônico também como uma forma de conservante, tá? Então, o ácido carbônico é o ácido de conserva da cerveja. O pessoal vai trabalhar, vocês vão ver isso com o professor Márcio, na produção de cervejas lá. E ele também é liberado, o CO2 é liberado na fermentação de massas, né? Aquele cheiro gostoso da fermentação de massas de pão é em função da formação das bolinhas de CO2 e dos óleos essenciais que são liberados na fermentação alcoólica. Beleza? Bom, vamos à próxima família, a família que vem depois do carbono, nitrogênio. Eu destaco 2 elementos, nitrogênio e fósforo. Então, grupo 15. Nitrogênio e fósforo, eu destaco. Eu vou dar primeiro o exemplo do nitrogênio. Os NOx, mais 3 e mais 5. Toma nota. Quando ele é mais 3, ele forma o N2O3, porque o oxigênio é menos 2. Eu preciso lembrar vocês, ou posso escrever direto a fórmula que vocês vão entender. Turma boa, todo mundo calado, todo mundo entende tudo. Hã? O professor está acabando sua aula. Você puxamos sua orelha hoje que você está demorando muito a terminar a aula e não está sobrando tempo para a gente beber café. Eu já encerro aqui, Bianca. Infelizmente não vai dar tempo de falar de todas as famílias, mas pelo menos dessa. H2, N2, O4. Simplificando, coloco 2 aqui. Qual vai ser a fórmula derivada? HNO2. Essa é a fórmula do ácido que você tem que conceber. O ácido derivado. Como é que é o nome do óxido aqui quando tem 2 NOx possíveis, professor? O menor NOx recebe o sufixo oso. Então, esse daqui é o óxido nitroso. O ácido vai ser ácido nitroso. O maior NOx vai ser óxido nítrico. Então, o HNO3, que já vai dar aqui, direto, que a gente precisa simplificar, vai ser o ácido, um dos ácidos mais famosos da química, ácido nítrico. Para essa família, eu recomendo você fazer o mesmo teste para o fósforo. Mais 3, que é da mesma família do nitrogênio, mais 3 e mais 5. Mais 3, P2O3, mais 5, P2O5. Aqui, para o menor, você vai ter o óxido fosforoso. E aqui você vai ter o óxido fosfórico. Porém, meninos, para cada um desses casos aqui, eu lembro que, neste caso, também há a possibilidade de tripla hidratação. Então, para cada um desses casos, vocês vão também levar em conta o prefixo, os prefixos meta, piro e orto, para cada um dos óxidos de fósforo, tá?
Os dois podem sofrer 3 níveis de hidratação. Nitrogênio não, mas fósforo sim. Perdão, aqui são 2. Tá certo? E façam as simplificações cabíveis. Beleza? Para obter as fórmulas. Meta, piro, orto. Professor, o orto também é dispensável nessas nomenclaturas? Sim. Sim, é abstraível. Então, normalmente, o ácido fosfórico, só para você ter um resultado concreto, para comparar H3PO4, você vai chegar nessa fórmula aqui. Então, ele é conhecido mais como ácido fosfórico do que como ácido ortofosfórico. Dificilmente você cita ortofosfórico. Ele é fosfórico. O ácido fosfórico ele é muito utilizado na fabricação de adubos e também na produção do refrigerante do tipo cola. O único refrigerante que tem ácido fosfórico, além dos outros na composição. Beleza? Os demais prefixos devem entrar na nomenclatura. Então, aqui, por exemplo, será metafosfórico, o nome do ácido. Aqui será pirofosfórico. Você vai ter que descobrir a fórmula. Aqui será metafosforoso. Aqui será pirofosforoso. Aqui não precisa colocar orto, então, fosforoso. Pessoal, perguntas. E nós podemos encerrar a aula por aqui. Vocês tomarem café, senão vocês vão puxar minha orelha. Pessoal, ó, de coração, eu desejo no percurso de vocês todo o sucesso do mundo, tá? Cada um de vocês, eu peço a Deus que esteja iluminando o caminho maravilhoso que vocês têm pela frente aí. Estudem bastante, tá? Caprichem, busquem participar bastante das aulas da professora Bianca. Ela é uma grande profissional, tem um gabarito, ela é doutora em Química, então tem um gabarito bacana, tá? E assim, é uma pessoa hiperacessível também. E desde já, Bianca, eu desejo para você todo o sucesso no mundo com essas turmas aí, e já aviso que as turmas são boas, tá? Não deu tempo de avaliá-las como eu gostaria, mas os que vêm para a aula têm dado grata satisfação para mim aí, tá certo? E os que foram meus alunos do primeiro ano, eu posso dizer também que são bastante dedicados. Tá, joia, professor. Muito obrigada, viu? Entendi. Está me ajudando pra caramba nesse início, que é tudo muita novidade, né? Estou cumprindo o meu papel, Bianca, tranquilo. Vamos aí. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, tá? Beleza, Karen? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Milena, deve ser a Milena, né? Tá. Ágata, obrigado. Nina, Pedro Henrique, Muniz, Luísa Broeto, Isa, Júlia, Vinícius, Pedro Tosi, valeu. Grande abraço. Bianca, eu não te coloquei na sala do meio ambiente porque a líder da turma não me colocou como administrador. Então, eu vou te passar o link direto no seu WhatsApp e a gente pede para te colocar na sala deles, beleza? Beleza. Você vai usar o mesmo link para a próxima aula? Não. Eu vou sair desse link, tá? Ah, então tá bom. Valeu. Falou, Bianca. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau.